Tarde, estou aqui como estudante da ESUTS, Escola de Teologia do Espírito Santo, e estou aqui com a roupa do dia, né? Resolvi gravar o vídeo, então não repara a roupa, o hino, o fundo, né, do vídeo, mas vamos estar aqui comentando um pouco mais o que eu aprendi, o que eu já estudei, tá bom? Meu intuito ao gravar este vídeo é que eu possa compreender e entender a matéria ao qual eu já estudei, né? Mas reforçando também os meus conhecimentos, né? Lembrando aqui que eu estou aqui como estudante, tá bom? Então vamos começar. Nos vídeos anteriores eu estava comentando sobre as traduções da Bíblia, né? Vulgata Latina, Septuaginta, né? Bíblia de John William, né? Deixa eu só retomar John Wycliffe, né? E também agora nós vamos comentar sobre a Bíblia a Bíblia de William Tyndale, né? Aonde também foi uma pessoa a qual se destacou em termos de tradução da Bíblia. Bom, estou com meu material de apoio aqui da ESUTS, como eu havia comentado no comecinho do vídeo, né? E William Tyndale, né? Ele foi conhecido por sua tradução como pai, né, da Bíblia para o inglês, como pai, né, da Bíblia inglesa. Ele foi conhecido, aonde eu já havia comentado no vídeo anterior, que esse título, essa forma de considerar, né, não foi dada a John Wycliffe, né, onde eu já havia comentado, mas sim a William Tyndale, né, deu esta alcunha, digamos assim, né. Então ele graduou-se em mestre de artes, né, e em julho de 1515, né, e também isso, o mestrado lhe permitiu que ele começasse a estudar, né, a teologia, né, uma parte, né, da onde eu creio que ajudou bastante ele foi a teologia, né, onde ajuda nós principalmente hoje na nossa formação, né, alguns versículos bíblicos nós não conseguimos compreender se nós não termos um conhecimento, uma capacitação, digamos assim, né? É um modo de eu estar me falando pessoal, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer aqui é, deixa eu só retomar aqui. Então, ele é considerado, né, um talentor linguístico, porque ele não tinha domínio somente de uma língua, né? Ele dominava, vamos ver se eu lembro aqui de cabeça, hebraico, latim, grego, né? Além do inglês, alemão, hebraico, latim e deixa eu olhar no material de apoio, né? Francês, grego, hebraico, alemão, italiano, né? Latim, espanhol, além do inglês, né? Então o professor Hermann Buchais, mais ou menos, se eu não estou enganado o nome dele, ele descreveu Tyndale como um homem versado nessas 7 línguas, né? E também, né, disse a respeito dele que qualquer língua que ele falasse delas dava a impressão de que fosse língua nativa dele, né? Eu acredito da minha maneira pessoal, o que, né, Hermann Buchais, né, está dizendo é que ele foi um homem, digamos assim, muito conhecedor dessas línguas. Ele é como se ele tivesse, é como se nós estivéssemos estudando uma língua e nós, né, digamos assim, eu não sei explicar, é como se nós estivéssemos estudando uma língua de outro país e dando uma dedicação total, né, né, mais ou menos isso, né. Então, a tradução de Tyndale, ela é diferente da Wycliffe, né, e foi feita a partir da Vulgata Latina de Jerônimo, aonde eu já havia comentado também, né. Foi a primeira inglesa a sair diretamente do hebraico, né, e também
do grego para o inglês. Ele não, eu acredito, pelo que eu entendi, ele não utilizou a Vulgata Latina como Wicfer, né? E também foi a primeira tradução a usar o nome de Deus, né? Como Jeová, a usar Jeová como nome de Deus, aonde muitas Bíblias hoje nós vemos o nome de Jeová que aparece muitas vezes, né? No lugar de Deus, né? Do nome de Deus. Também foi a primeira a receber os benefícios da imprensa, né? Também se destacou pelos benefícios da imprensa daquela época, né? Foi também produzida em massa, uma das primeiras, né, da Inglaterra, né, a ser produzida em massa, né, digamos assim, né? E também ele no finalzinho eu vou comentar também da sua execução, né? Que teve por perseguição. Muitos falam perseguição cristã, né? Mas eu vou falar perseguição mesmo, execução, tá? Ele tinha acabado de traduzir o Novo Testamento e apenas metade do Antigo Testamento, né? Então, a tradução de John Tyndale, ela serviu, né, forjaram as bases para outras traduções, para muitas outras traduções da Bíblia, né, publicadas em inglês, né, posteriormente, né. É como se nós tivéssemos agora hoje deixando um projeto onde futuramente uma pessoa ele pega esse projeto e serve de base para outros projetos, né? É mais ou menos isso. Isso que é do pessoal mesmo que eu estou, né, falando, né? E também também a obra de Tyndale abrange uma porção significativa da Griat Bíblia, a Grande Bíblia, onde eu creio que é bom buscar aprender um pouco sobre essa tal da Grande Bíblia, né? Primeira versão autorizada da Bíblia em inglês, né? Então, deixa eu ver outro. Também a Bíblia, né, de Tyndale teve um papel fundamental na questão da Reforma Protestante, da propagação, né, das ideias da Reforma Protestante. Aí entra a parte de Martim Lutero, aonde muitos conhecem também, que na escola nós aprendemos que, pelo que eu me lembro, eu não vou estar afirmando que ele foi morto, fugiu, perseguiu e morto pela Igreja Católica, mais ou menos isso. Vamos dar uma busca depois, né? Nas aulas de história nós aprendemos isso, né? Então, seus escritos, né, permitiram ao povo da Inglaterra, estou lendo aqui no material de apoio, conhecer as ideias e escrito de Martim Lutero, né, o grande reformador da Reforma Protestante. Agora vai entrar a parte de... Precisa interromper um pouco o vídeo, que chegou uma pessoa que tive que atender. Então, nós paramos na parte de Lutero, reformador cristão, né? Onde eu comentei, né, que os escritos de Tyndale permitiu ao povo da Inglaterra conhecer as ideias de Martim Lutero, cujas obras elas foram proibidas, né, na Inglaterra. Suas obras, né, foram proibidas. Aí Tyndale ele inclui comentários, né, de Lutero em suas obras. É como se o pensamento de Lutero ele difundisse entre o povo, os ingleses, né? Então por isso que entra a parte de Lutero por conta dessa questão, né? De acordo com meu material de apoio aqui, né, eu não entendi muito esse pedaço sobre a influência, né, da criação da versão autorizada do Rei Tiago, né? É bom também nós, né, buscarmos, né, conhecimento também, porque diz que 90% da versão do Rei Tiago
tenha sido influenciado pela, né, obra de William Tyndale, mas, né, uma questão, né, digamos assim, da obra de Tyndale, né? Então, em 1522 ele adere uma cópia do Novo Testamento em alemão, né, produzida por Martim Lutero, né, e inspirado pelo trabalho de Lutero, né, ele começa uma tradução para o inglês, né, usando um texto grego ao invés da Vulgata Latina, né, como Lutero ele fez, né, fizerá, né, também, né. Então ele revelou, Tyndale revelou a sua vontade, né, ao bispo de Londres, né, Cuthbert Tunstall. Os nomes eu vou aprender depois, né, a pronúncia, né. O importante é aprender a escrever e também a pronúncia. Eu sei, aprendi a escrever, mas menos a pronúncia, né. E revelou, né, mas não teve, Tyndale não teve autorização para produzir esse texto herético, né? E frustrado, ele foge para a Alemanha, né? Ele foge para a Alemanha. Só que quando ele foge para a Alemanha, eu acredito que ele não para por conta da sua execução, né? Porque senão não ia ter sido executado. Eu acredito também, né? Então, ele fortemente atentou-se para o contexto, né? E evitou fazer acréscimos ao texto original quando ele foge, né? E elevou muito a qualidade de suas traduções, né? Visto que os autores da época, os tradutores da época, eles usavam muito, né, de modo frequente, a tal da parafrase, aonde eu já havia comentado em vídeos anteriores, tá bom? E também teve uma perseguição, uma fúria da Igreja Católica da época, porque ao invés dele usar o termo igreja, ele usava congregação. E ao invés dele usar a caridade, ele usava a palavra amor. Ao invés de usar ancião, sacerdote, ele usava ancião. Foi nessa parte aonde a Igreja Católica começou a ter uma fúria dele. Então, aí foi condenado por heresia e foi estrangulado e queimado em uma fogueira em 1536 em Vilvoorde, mais ou menos isso também, né? E também dizem que a última palavra dele, né, e oração foram que: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra, né? Aonde um ano depois, 1500, eu acredito que seja 1537, ele foi executado, né? Morto, né? Queimado em 1536 em 6 de outubro, se eu não estou enganado. E um ano depois, que daria 37, como se a palavra dele, a oração dele, né, se cumprisse, né, onde o rei, né, Henrique VIII, ele autoriza a Bíblia, conhecida como a Bíblia de Mateus, a circular, a ser vendida e lida livremente, né, em seu domínio, digamos assim, como se estivesse se cumprindo, né, a palavra e a oração, né, de Tyndale, né, quando fez, né, após um pouquinho antes de ter morrido, né. Então eu acredito que seja só isso. Essas datas, esses nomes que eu estou comentando para vocês neste vídeo, apesar de que eu estou com meu material de apoio aqui, mas eu tenho que estar gravando na cabeça, e realmente eu já gravei, mas estou com meu material de apoio aqui, porque como digamos assim, um vídeo meio extenso, um conteúdo extenso, são 2 páginas do meu material de apoio, e eu quero explicar, né, exatamente começo, a parte, né, como está o material, mas ele já está aqui dentro,
Apesar de ser uns nomes estranhos, né? Uns nomes muito complicados, mas nós temos que aprender, gravar, estudar mais e mais. O meu intuito ao gravar este vídeo é de eu compreender e entender o que eu já estudei, né? Apesar de não reparar, estou um pouco cansado e com sono, né? Não repara a roupa, que eu estou aqui no meu dia a dia, tá bom? Então até o próximo vídeo.